Beleza, pessoal? Continuando a nossa aula sobre fronteiras do Brasil, só que agora fronteiras marítimas. Gente, se nós estivermos aqui no centro do Brasil e caminhar para oeste, onde o Brasil acaba? O Brasil acaba onde começam os nossos vizinhos, na nossa fronteira territorial, que por sinal é marcada por ter baixa fiscalização e proteção, a invasão aí de guerrilhas armadas, de narcotraficantes, contrabandistas, e tal, mas também é marcada pela presença de cidades gêmeas. Inclusive, pessoal, só esqueci de fazer uma pequena observação no vídeo aula passada, tá? As cidades gêmeas, que apresenta a maior movimentação de pessoas e de capitais, é exatamente essa aqui entre Brasil, Paraguai e Argentina. Aquela tríplice cidades ali, né? Basicamente nós vamos ter Cidade do Leste, Porto Iguaçu e Foz do Iguaçu, beleza? Paraguai, Argentina, Brasil. Gente, e se nós sairmos aqui do centro do Brasil e caminharmos para leste? Onde o Brasil acaba? Beleza? Pessoal, para a gente conseguir responder isso, é preciso primeiro recordar um aspecto simples da geografia lá do ensino fundamental que eu vou recordar vocês agora, tá? Vamos supor que você está na praia, beleza? Você está na praia. Você e o kit felicidade. Cadeira, guarda-sol e um isopor cheio de Danone dentro. Você está na praia e resolve entrar na água, beleza? Vai caminhar pelaquela faixa de areia e vai entrar na água. Quando você entrou na água, será que você saiu do Brasil? Não, né? E a gente vai entender o porquê, tá? Mas aquela água que você está entrando ali, que você está se molhando agora, é mar ou é oceano? Vamos relembrar, pessoal? Seguinte, nós aqui no interior estamos em cima do continente. Mas quem está lá no litoral, que vive em cidades litorâneas, costeiras, também está sobre o continente. Só que existe uma diferença entre a parte do continente aqui do interior para a parte do continente lá no litoral. Pessoal, o litoral é onde a plataforma continental, ou seja, onde o continente, começa a sofrer um rebaixamento. Beleza? Então lá no litoral, lá na praia, é onde a plataforma continental, onde o continente começa a sofrer uma perda de altimetria, uma perda de altitude. Fechado? Tranquilos? Beleza, pessoal, mas ainda é continente. Inclusive, esse pedaço aqui do continente que está perdendo altitude, nós chamamos na geografia de declinação continental ou talude. Por falar nisso, é mais comum ser usada a expressão talude. Beleza, pessoal? Declinação continental ou talude. Ainda é continente, mas é aquela porção do continente que já está perdendo altimetria, altitude. As águas aproveitam a perda de altitude do continente e invadem, beleza? A diferença de mar está exatamente aí. O mar é essa porção de água salgada que se encontra ainda em cima do continente, beleza? Só que ele está em cima do talude, aonde o continente ele está em declinação, beleza, pessoal? A declinação continental, o talude. Então, porções de água salgada ainda sobre a plataforma continental, aqui sobre o talude, nós chamamos de mar. Os oceanos já são as áreas bem mais profundas e bem mais distantes da costa, beleza? O oceano são as porções de água salgada que não estão mais sobre o continente. O continente ele chega uma hora acaba, ao fim dessa declinação continental, desse talude, beleza, pessoal? No caso, o oceano ele se encontra em cima do assoalho oceânico. Aí já são as grandes profundezas, ok? Formadas aí principalmente por rochas calcáricas, etc. Beleza? Então o mar são as porções de água salgada ainda sobre a plataforma continental, uma região chamada de talude ou declinação continental. E oceano já são as porções de águas salgadas afastadas da costa, já em cima do assoalho, não mais sobre o continente, beleza? Guarde essa informação que a gente vai ter que usar daqui a pouquinho, beleza? Pessoal, o nosso litoral tem 7.500 quilômetros de extensão. Vai desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. Totalmente
totalmente banhado por águas do Oceano Atlântico, que por sinal, esse litoral extenso é ótimo para nós, para usos econômicos, pesca, turismo, transporte, muito importante, o Brasil escoa grande parte das suas mercadorias da exportação via embarcações, e mineração. Eu coloquei esse asterisco porque a mineração é uma atividade nova em mar aqui no Brasil, beleza, pessoal? No caso, para ser mais específico, essa mineração é a extração de petróleo do pré-sal. Então nós temos, além do uso para escoamento de mercadoria, transporte, além do turismo, as praias, além da pesca, nós também temos utilizado o talude, ok? O talude para extração de recursos minerais. No caso brasileiro, petróleo e gás principalmente, tá? Ok, pessoal, mas vamos lá. Eu comecei essa aula fazendo uma pergunta para vocês. Se você está na praia e entrou no mar, afinal de contas, você saiu do Brasil? Ou melhor dizendo, o mar tem dono? Pessoal, existe uma dúvida muito antiga da humanidade se, afinal de contas, as grandes porções de água, ou seja, mares e oceanos, deve ou não deve ter propriedade, deve ou não deve ter domínio de algum povo, de alguma nação, de algum estado soberano, beleza? Essa ideia, inclusive, pessoal, dividiu dois povos bastante importantes na antiguidade. Por exemplo, os gregos acreditavam que o mar é como os territórios emersos. Ou seja, no caso, o mar deve ter um poder político que o domina. O mar deve ter dono, deve ter um proprietário, quem impõe ali basicamente a dominação. Okay? Já os romanos diziam que o mar é de res communis, uso comunitário. Para os romanos, os mares e oceanos devem ser abertos, pessoal. Não deve ter uma propriedade, um domínio de algum povo, de alguma nação. Beleza, pessoal? Isso não deve acontecer. Mas para superar essa dúvida, se o mar deve ou não deve ter propriedade, foi criada em 1930, ou seja, aí praticamente quase na metade do século XX, uma conferência para isso. E essa conferência é chamada de Conferência de Haia. Beleza, pessoal? Qual resolução, qual basicamente aí regra geral foi construída na Conferência de Haia, tá? Foi definido que os países que têm acesso ao mar vão ser donos de até 6 milhas náuticas. Então imagina o Brasil aqui, ó. Esse seria o nosso litoral, ok? A partir da Conferência de Haia, significa que o Brasil domina até 6 milhas náuticas dessas águas. Professor, mas milha náutica é quanto? Pessoal, cada uma milha náutica, vou colocar aqui para vocês, ó. Uma milha náutica é igual a aproximadamente 1.852 metros. Beleza? A cada uma milha dá mais ou menos 1.852 metros, ou seja, 1,8 km. Beleza? Isso seria a milha náutica. E a Conferência de Haia foi definida assim. Todo país que tem litoral tem acesso ao mar, no caso do Brasil temos, então esse país ele vai ser dono até 6 milhas náuticas. Então ali ele pode impor uso econômico e ele também pode impor dominação. Ele pode autorizar ou não a entrada de embarcações, ok? E assim por diante. Então foi definida na Conferência de Haia, ou seja, muito tempo depois, hein? Uma dúvida que vinha desde a antiguidade, só foi superada através de uma conferência quase que na metade do século XX. Beleza, pessoal? Com bastante atraso. Só que o que acontece, pessoal? A partir da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começou a quebrar essa regra. Numa tentativa de conseguir mais recursos minerais principalmente, para se enriquecer e possivelmente conseguir fazer frente à União Soviética na Guerra Fria, os Estados Unidos vai começar a quebrar a conferência. Tá? Então olha aqui, ó. Lógica da Guerra Fria. Os Estados Unidos vai começar a praticar a quebra da Conferência de Haia. Vai explorar recursos para além do mar territorial, para além das 6 milhas.
Mar territorial é o mar dominado por alguém, por um estado, né? A Conferência de Haia definiu que os países que têm mar iriam dominar esse mar até 6 milhas. Os Estados Unidos, a partir da Guerra Fria, vai começar a quebrar esse tratado e vai começar a expandir o seu mar territorial, ou seja, explorar recursos para além das 6 milhas. Vai estar ferindo esta conferência. E pessoal, tem um outro país que vai começar a ter a mesma prática americana. Um outro país que também vai ferir a Conferência de Haia, vai quebrar esse acordo. Eu estou falando do Brasil. O Brasil, pessoal, seguindo os Estados Unidos, vai em 1960 expandir ilegalmente, ferindo a Conferência de Haia, de 6 para 12 milhas náuticas. Ou seja, pessoal, o Brasil ele não só quebra o tratado, como ele quebra o tratado no dobro. O Brasil ele acaba expandindo o seu mar territorial, o mar do qual domina, no dobro do limite que foi imposto pela Conferência de Haia. Inclusive, pessoal, conforme o Brasil ele vai abraçando mais a plataforma continental, conforme o Brasil vai buscando mais o talude para poder explorar recursos, o Brasil quase entra numa guerra. Tá? Basicamente, um dia de 1963, embarcações da Marinha Brasileira que estavam na 12 milha náutica, ou seja, ferindo a Conferência de Haia, expulsa uma embarcação de pesca de lagosta francesa que ali estava. Mas tem um detalhe, pessoal, em mar aberto, em mar que não tem domínio territorial, pode-se fazer pesca. Tá? Pode-se fazer pesca em qualquer lugar do mar ou do oceano, desde que não seja mar territorial. Para além das 6 milhas, aquele mar não tinha dono. Okay? O Brasil não era dono para além das 6 milhas, mas impunha uma falsa propriedade, okay? Quebrando a conferência. O Brasil vai, em 63, quase arrumar uma guerra, porque ao expulsar essa embarcação francesa de pesca de lagosta, que estava para além das 6 milhas, ou seja, estava pescando aonde poderia ser pescado, ok? Essa embarcação volta para a França e avisa, pessoal, a marinha francesa, ok? Que ela foi expulsa ilegalmente pela marinha brasileira, ok? A marinha francesa traz para o Brasil destroyers com canhões e aponta para o litoral brasileiro, ok? Nós somos obrigados a pedir desculpa, beleza? Mas não aprendemos com o erro. Em 1970, ok? Dentro do regime militar brasileiro, o Brasil expande o mar territorial de 12 agora para 200 milhas. Pessoal, virou festa, virou bagunça completa. O Brasil expande tanto o mar territorial que ele praticamente quase abraça todo o talude. Quase toda a plataforma continental já banhada pelo mar, beleza? Claro, o Brasil estava de olho nas riquezas basicamente encontradas, com o intuito de abastecer a indústria, crescer economicamente. Então o Brasil foi expandindo o mar territorial com meio que uma euforia nacionalista econômica. Não, vamos explorar mais recursos para conseguir mais riquezas e matéria-prima para a indústria, gerando mais riqueza da indústria, nós conseguimos produzir mais bens industriais e crescemos, ok? Então, o Brasil expande de 12 para 200 milhas, quebrando de vez a Conferência de Haia, por uma euforia econômica nacionalista, tá? E levanta-se uma grande polêmica, porque o mundo todo agora começa a ferir e quebrar a Conferência de Haia, beleza? Então, pessoal, tinha sido definido uma dúvida que vinha desde a antiguidade, se o mar teria ou não dono, propriedade. Foi definido 6 milhas náuticas. Porém, os Estados Unidos e o Brasil quebram o tratado. E vai gerar uma polêmica internacional danada. Uma polêmica que só vai ser corrigida em 1982. Agora fiquem muito atentos aqui. Em 1982, cria-se uma conferência, uma convenção chamada Convenção das Nações Unidas sobre o Direito ao Mar,
Ou seja, os países sob a liderança da ONU se encontram em 1982 na Jamaica para discutir uma nova regra sobre o uso e domínio do mar, ok? E qual foi a regra definida, pessoal? Prestem muita atenção. Até 12 milhas náuticas, aqui é mar territorial. Ou seja, o país que tem litoral, que tem acesso ao mar, ele pode explorar economicamente e dominar politicamente até 12 milhas. Beleza? Ali ele pode controlar a entrada de embarcações, inclusive a entrada, pessoal, de aeronaves, tá? Porque essas 12 milhas, apesar de ser náuticas, elas também vão servir para o espaço aéreo. Então, o espaço aéreo brasileiro começa a partir das 12 milhas para o continente. Fechado? No caso, as 12 milhas são chamadas de mar territorial. O país ele pode impor a exploração econômica, ele pode fazer a exploração econômica, como ele também pode impor o domínio político. Tranquilo? Aí vamos lá. Das 12 até 200 milhas, zona economicamente exclusiva. O país não pode impor dominação política, ele não pode proibir ali o tráfego de embarcações, de aeronaves, mas o país pode explorar economicamente e ainda por cima de maneira exclusiva. Tanto minério quanto peixes, tá? E assim por petróleo, gás, sais e assim por diante. Ok? Zona economicamente exclusiva, de 12 até 200 milhas náuticas. Isso aqui é a apelidade ZE, Zona Economicamente Exclusiva. Ok, definimos uma regra. 12 milhas é mar territorial, uso econômico e domínio político. E 200 milhas, ZE, só uso econômico, sem dominação política. Mas olha o que acontece. Se você colocar essa regra aqui, no caso brasileiro, nós teremos então 12 milhas de mar territorial, 12 milhas de mar territorial, e nós teremos mais 200 milhas de ZS. 200 milhas de ZS. Só que no caso brasileiro, pessoal, até chegar no oceano, existe mais um tequinho, mais um pedacinho de talude. A plataforma continental brasileira é muito extensa, ela vai para além de 200 milhas. Depois das 200 milhas, nós temos mais 100 milhas náuticas, até chegar no Oceano Atlântico, beleza? Isso aqui é tudo mar, tá, pessoal? Em cima da plataforma continental ainda, ó, então isso aqui é mar. O oceano começa aqui, ó, com o fim do talude. Beleza, pessoal? No caso brasileiro, o nosso talude, a nossa plataforma continental, ela vai ainda mais 100 milhas, até chegar no oceano. O Brasil tem um processo na ONU pedindo para esticar a zona economicamente exclusiva. É o que nós chamamos na geografia de plataforma jurídica, porque é um resquício de plataforma continental que judicialmente está sendo discutido se o Brasil vai poder ou não exercer exploração. Fechado? Então, 12 milhas, domínio econômico e político. De 12 para 200, até 200 milhas, domínio econômico apenas. E depois nós temos as 100 milhas finais, completando 300 milhas, que é o tamanho da nossa plataforma continental. Essa 100 milha final é chamada de plataforma continental, é uma área do qual o Brasil luta juridicamente para poder fazer a exploração econômica. É chamada de plataforma jurídica porque plataforma é porque é plataforma continental ainda, é as 100 milhas náuticas finais, beleza? E que o Brasil luta judicialmente para conseguir transformar ela também numa zona economicamente exclusiva. Vou fazer uma pequena pausa aqui, pessoal, para a gente finalizar com o último trecho sobre o que é a Amazônia Azul. Já volto.